Sejam bem-vindos! Você é muito bem-vindo aqui. Depois de tanto tempo, hoje nós vamos falar sobre o autocontrole, o que a Bíblia diz a respeito do autocontrole, o que é isso. E também pelos ângulos da ciência, Dr. Augusto Cury, estudando os comportamentos de Jesus nos momentos mais estressantes, pôde desenvolver aí as ferramentas de gestão da emoção, que são muitas. Hoje nós vamos falar sobre algumas e para entender melhor e como usar essas ferramentas, a gente precisa fazer a viagem mais importante que existe, a viagem para dentro de nós mesmos, uma viagem de autoconhecimento. E cientificamente aí nós somos quase 40 trilhões de células que trabalham incansavelmente só para nos fazer viver. Nosso coração aí bombeia de 5 a 6 litros de sangue por minuto, fazendo um percurso aí de 19 mil quilômetros todos os dias. Sem um minutinho para descansar, essas células aí trabalham para nos fazer viver. E a ciência só vem comprovar o que a Bíblia diz desde o começo. Lá em Gênesis 2:7 diz que formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas, e o homem foi feito alma vivente, né? A junção, a união aí da matéria, do corpo físico, foi feito do barro, do pó. Com o fôlego da vida, despertou o terceiro elemento, o ser, a alma. Lá em 1 Coríntios 15, versículo 44, diz que semeia-se no corpo físico e ressuscitará corpo espiritual. Que se há um corpo natural, há um corpo espiritual. Então, aí a Bíblia está dizendo que nós somos um ser eterno. Só isso aí é suficiente para a gente, né, aí que a nossa consciência crítica seja despertada, entendemos quem nós somos e a partir daí o que nós precisamos fazer, viver com mais responsabilidade. Então, nós somos uma alma, né, que vive em dois mundos ao mesmo tempo, conscientemente, né? Um ser que tem um corpo físico para interagir no mundo físico e um corpo espiritual para interagir no mundo dos espíritos, porque Deus é espírito. Jesus explicou isso para a samaritana, né, quando ela estava preocupada onde que ela ia adorar o Senhor, onde é que ela podia encontrar Ele, e Jesus disse: Deus está procurando os verdadeiros adoradores e chegou o tempo, é agora, né? Que seja em espírito e em verdade. E para entender sobre o autocontrole e essas ferramentas de gestão da emoção, nós vemos quando dois irmãos foram oferecer ao Senhor ofertas. Lá em Gênesis 4, a Bíblia diz que Caim e Abel foram oferecer ofertas ao Senhor e Deus aceitou Abel e a sua oferta e rejeitou a Caim e a sua oferta. Porque primeiro ele aceitou a pessoa e depois a oferta. Porque as nossas mãos, o nosso presente, revela o nosso coração. Você conhece a pessoa que te deu o presente pelo presente, né? A Bíblia diz que Deus nos amou tanto que não ficou só na intenção. Ele deu Jesus, né? Jesus trocou de lugar, tomou nossos pecados, nossas dores. Jesus foi uma oferta em santificação, né? Ele morreu para que nós tivéssemos vida. Lá em João 17 ele diz: eu me santifico a mim, para que eles sejam santificados na verdade, né? Eu me entrego inteiramente a ti, para que eles sejam completamente teus. Porque Deus é santo, nós oferecemos a Ele os nossos dons, né? O nosso melhor presente. E a gente viu isso quando aqueles dois irmãos foram oferecer ao Senhor oferta, né? E aí um ficou zangado, ficou irado, Caim, e Deus foi falar com ele. Deus disse: Caim, perguntou para ele: por que você está irado? Por que você está com essa cara fechada? Está com essa cara feia? Se você tivesse feito o que é certo, você também não seria aceito? Deus está dizendo: não seja levado pela sua raiva, né, pela sua insatisfação. Você precisa dominar os seus desejos, suas emoções, porque a nossa alma,
As nossas emoções e os nossos sentimentos estão na alma. No espírito está a comunhão, intuição. Tá? A consciência que nós temos de Deus é no espírito. Essa comunhão, ela é direta. A morte de Jesus lá na cruz nos trouxe o maior de todos os presentes, acesso à presença de Deus. A palavra morte, que vem do latim, quer dizer desligar. Lá no Éden, quando Adão desobedeceu a Deus, ele morreu, ele foi desligado de Deus, e a morte de Jesus trouxe de novo, né, essa conexão, nos ligou de novo a Deus. A gente pode, independente do lugar geográfico, né, ter essa conexão direta com o Senhor, porque Ele é Espírito, e isso é através do nosso Espírito. Já na nossa alma está as nossas emoções, os nossos sentimentos, mas Deus disse para Caim: faça o que precisa ser feito. E Dr. Augusto Cury, estudando aí os comportamentos de Jesus, viu como Jesus se comportava. Jesus honrou ao Pai com a mais alta honra quando ele disse: Pai, se for possível, muda essa maneira que eu vou morrer, né? Faz passar de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Então, o autocontrole é a capacidade do nosso eu, porque o nosso eu, ele é representado pela nossa capacidade de escolher. Então, nós temos aí, mesmo nos momentos estressantes, a gente pode usar uma das ferramentas, que é o silêncio proativo. Esse silêncio que você faz quando, no momento de estresse, você, né, quer ser levado pelo que você está sentindo, e aí você acaba ferindo o outro, né? Você acaba apontando o erro do outro. Essa ferramenta, o Dr. Augusto Cury tirou ela naquela ocasião onde os fariseus levaram uma mulher que foi pega no ato de adultério para Jesus julgar, e eles chegaram dizendo: a lei diz que ela precisa ser apedrejada. E o Senhor o que diz? E Jesus ficou em silêncio. A primeira resposta de Jesus foi o silêncio. O silêncio é uma resposta. E o texto diz que eles insistiam que Jesus julgasse, né, aquela mulher. E Jesus escrevia na areia. No mundo físico e nem no mundo espiritual, nada é por acaso. Provavelmente Jesus estava escrevendo o texto de Levítico 20, versículo 10, que diz que quando o homem adulterar com a mulher do seu próximo, homem e a mulher, eles serão levados ao apedrejamento. Mas eles deixaram o homem e levaram, arrastaram a mulher para ser julgada. E Jesus desperta neles a consciência crítica, né? Ali Jesus dá uma grande lição, né? Ensinando que a gente precisa olhar o outro com o olhar do outro, entendendo quais são as dores que o outro passou, suas perdas, suas frustrações. E quando a gente olha dessa maneira, a gente vai, né, atrair com amor, né? Vai fazer o que Jesus fez. Jesus fez uma pergunta para eles, e aí foram saindo um a um, né? E depois Jesus olha para ela e pergunta: onde estão os teus acusadores? E ela disse: eles já foram, Senhor. Então Jesus disse para ela: não faça mais isso. Vai, né? Eu também não te condeno. Vai e não faça mais isso. Deu a ela ali o direito de fazer diferente. Então diga, né? Eu vou dar o meu melhor. A gente tem que falar isso todo dia pra gente. Eu vou dar o meu melhor. Dizer pro medo, né? O medo que tem que ter medo da gente. A gente vê quando lá no Éden Adão desobedeceu ao Senhor e o espírito de medo se apoderou dele, que quando ele ouviu a voz de Deus no jardim e o Senhor chama ele, ele disse: eu tive medo e me escondi. Então a gente olhando, né, os comportamentos de Adão, os comportamentos de Caim, né, nos momentos de medo, de pavor, de estresse, a gente precisa agir diferente, né, fazendo com que o nosso eu, treinando, porque isso é um treinamento, né, vai ter vezes que você vai conseguir, vezes você não vai conseguir, mas você entendendo que o seu eu tem essa capacidade, mesmo quando você não conseguir, você volta atrás, você se retrata, você faz diferente. A Bíblia diz que isso é louvável diante de Deus,
A gente não pode ser levado pelo que a gente sente. A gente tem que ser levado, né, tomando decisões. A mais importante delas, chamar o Espírito Santo para que ele nos guie. Jesus disse: vocês não vão ficar sozinhos, eu vou rogar ao Pai, ele vai mandar o Consolador, que vos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo, ele tem o poder de nos convencer. E quando ele nos convence, muda a nossa maneira errada de pensar, e isso acontece para sempre. Isso é maravilhoso. Então, use essas ferramentas. Tem outra ferramenta que é o pacto do eu. Quando você faz uma aliança com seu eu, de não aceitar a contrariedade. Às vezes, na menor contrariedade, a gente quer ferir, quer apontar. Mas quando a gente entende, né, que se a gente fizer uma aliança com o nosso eu e deixa passar, respira fundo, faz o silêncio proativo, diga para o outro: agora nós não vamos conversar, mas em outro tempo a gente conversa, até que se ache um caminho de entendimento. E isso é maravilhoso, porque a ciência só está dizendo o que a Bíblia diz desde o começo, que nós temos esse poder de decidir, nós somos um ser inteligente, que vivemos nesses dois mundos ao mesmo tempo. Temos no mundo físico essas ferramentas que vão nos ajudar, acima de tudo a palavra de Deus, que transforma a nossa maneira errada de pensar. Temos também armas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, que são o jejum, a palavra, o louvor, a oração. A oração é uma arma poderosa, tá? Porque nós estamos diante do possuidor dos céus e da terra, e o critério de Deus para nos ouvir é a sinceridade do nosso coração. Você diante do Deus vivo, né, com o coração cheio de sinceridade, derramado diante do Senhor, nós conseguimos. Isso é o que o próprio Deus diz: vocês vão me buscar, vocês vão orar a mim, mas só vão me encontrar quando me buscardes de todo o coração. Que coisa maravilhosa. Esse foi o maior presente que ganhamos. A morte de Jesus nos trouxe isso, a presença de Deus. Nós podemos falar com Ele em qualquer lugar, em qualquer situação, e Ele ama ser chamado quando mais precisamos. Salmo 50, versículo 15 diz: me chama no dia da tua angústia, para eu te socorrer, e depois você me glorificar. Depois você vai dizer: como é maravilhoso esse Deus que nos atrai com amor. Então eu vou orar em seu favor, para que o Senhor nos dê disposição para tomarmos as decisões assertivas, fazendo aquilo que a gente precisa fazer, não sendo guiado pelo medo, né? Duvide do seu medo, né? Critique o seu medo e determine que você vai dar o seu melhor. A Bíblia diz lá em Ezequiel 18, quando os filhos de Israel estavam dizendo: os pais comem uvas verdes e os filhos embotam os dentes. E aí Deus veio para eles e disse: quando um homem anda em justiça, anda em verdade, né, temendo a Deus, mas se no último momento da vida dele, ele deixa o Senhor, Deus disse que não levará em conta todo o tempo de justiça dele. E se um homem andou impiamente, né, andou pelos seus desejos, fazendo o que queria, mas aí ele decidiu servir ao Senhor, temer a Deus, amar a Deus, Deus disse que não levará em conta todo o seu tempo de impiedade. Então, para o Senhor importa o agora. Dê o seu melhor. Diga: eu vou dar o meu melhor hoje, guiada ou guiado pelo Espírito Santo. Pai, em nome de Cristo Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque de todas as riquezas, essa é a maior. Falar contigo, estar na tua presença. E em intercessão, Senhor, eu te peço em favor de todos aqueles que vão ser alcançados por essa palavra. Senhor, dai-nos disposição para te ouvir, Espírito Santo. E não só te ouvir, mas te obedecer. Que possamos usar essas ferramentas, que no momento de estresse, no momento onde vem o medo, nós possamos dizer ao nosso eu,
né? Eu tenho um pacto contigo, para não ser levado por essa contrariedade, por esse medo, por esse sentimento de frustração, de autopunição, um sentimento de fracasso, mas nós te damos autonomia, Espírito Santo. Nós declaramos que o Senhor é o nosso guia, nós amamos a tua presença, nós amamos os teus conselhos. Em nome de Cristo Jesus nós te pedimos e obrigada porque o Senhor está conosco e o Senhor nos ouve. Amém.